E vamos deixar nossas Bíblias abertas em Romanos 12. Nossa jornada continua com os dons de serviço. Romanos 12. Então, lembrando aqui que a gente já passeou um pouco sobre alguns dons, falamos sobre o dom de profecia, né? O dom da percepção, e vimos ali, você trouxe suas anotações, espero que tenha trazido, né, para ir juntando com a próxima que faremos hoje. Então falamos já sobre o dom de profecia, só vamos recapitular aqui a lista dos dons. Então a profecia, percepção, declara a vontade de Deus, de atuação espiritual, enfatiza os princípios espirituais. Depois falamos também sobre o dom de ministério, que é o dom de servir, serviço prático, que tem atuação prática e mantém o trabalho em andamento. E hoje a gente vai ver sobre o dom de ensino, que envolve pesquisa e ensino da palavra, e uma atuação intelectual, e a função valoriza o estudo e o ensino da Bíblia. Então, vamos refletir um pouco nisso. Tem um personagem bíblico lá em Atos, que a gente vai ler um pouco a história dele, mas antes da gente abrir em Atos lá, só vamos pegar a frase importante sobre o dom de ensino no versículo 7 de Romanos 12. Fala lá, ou o que ensina. O que deve fazer a pessoa que tem o dom de ensino? Aí tem uns que tem outras palavras, né? São algumas traduções da Bíblia. Na minha está esmere-se no fazê-lo, ou faça com dedicação, ou se esforce, faça com primor essa obra. Então isso é importante guardar essa expressão. Agora vamos lá para Atos capítulo 18. Para a gente ver o exemplo de Apolo, que é uma pessoa que a gente compreende e entende que ele tinha esse dom de ensino e como foi útil. Atos 18, versículos 24 ao 28, que diz lá assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então você vê aqui Apolo, uma pessoa que inicialmente ele ouviu, conheceu o batismo de João Batista. A mensagem de João Batista era simples. Quem lembra qual era a mensagem de João Batista? Era uma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Simples assim. E Apolo conhecia isso, e a partir disso, sobre o arrependimento, ele discorria e ensinava os judeus, e ele fazia isso de uma forma muito interessante, que ele convencia as pessoas, né? Como diz ali no início do texto ali, que ele era instruído no caminho do Senhor, ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, apenas uma pessoa com o dom de ensino consegue, de uma informação pequena e simples, discorrer sobre um assunto tão complexo, né, em algumas questões.
Então ele falava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo pequenos detalhes. Isso é muito interessante. Como é que Apolo fazia isso? Era um dom de expor o seu conhecimento, apesar que ele era um conhecimento ainda até então restrito. E então o que acontece? Quando Áquila e Priscila conseguem ver Apolo ensinando daquele jeito, apenas com o conhecimento do batismo de João, na mesma hora eles já conheceram ele com mais proximidade e o instruíram em outros assuntos, em outros aspectos sobre as doutrinas de Deus. E aí o que ocorreu? Como fala no versículo 26, ouvindo porém Áquila e Priscila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Com essa informação a mais, com esse treinamento, Apolo virou então um grande expositor da palavra. Então, como fala no versículo 28, com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Com Apolo não tinha eu acho. Apolo foi instruído e ele provava os seus argumentos com a palavra. Então, Apolo é um grande exemplo daquilo que nós devemos ser como conhecedores da palavra. É evidente que ele tinha um dom espiritual, o dom do ensino, mas nós devemos ter essa disposição de aprendizagem, para que nós temos muitas coisas que responder às vezes para as pessoas. As pessoas nos argumentam sobre questões da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, questões da palavra. Vira e mexe vai ocorrer. Mas o que você acha disso? Isso é correto? Isso é certo? Está certo fazer isso? Está errado ver tal coisa, fazer tal coisa? Você tem que ter um argumento bíblico, e não falar, não, eu acho que é assim, ou eu penso que é assim. Ou eu acho e eu penso não tem tanto peso, né? O importante é que a gente tenha argumentos baseados na palavra. Mas por que você crê assim? Aí você mostra, por causa desse e desse motivo. Mostre, guarde o que a palavra ensina sobre essas questões. Então, o dom de ensino, como nós vemos aqui no exemplo de Apolo, é um dom que a pessoa que tem o dom de ensino, ela vai amar pesquisar as coisas. Não apenas pesquisar, mas ela se aprofunda na sua pesquisa, ela aprende, ela entende e ela vai transmitir isso de uma forma clara, simples e objetiva, de forma que até assuntos complexos a pessoa consegue explanar de uma forma que as pessoas entendem. Não apenas entendem, mas são convencidas disso, né? Então o dom de ensino tem essa questão. É um gosto, é um amor, uma paixão pelo pesquisar, pelo ensinar. Consegue organizar os assuntos de forma clara e assim consegue passar os ensinamentos, né? Então, é um pouco sobre essa questão. E aí temos a nossa lista, que a gente vai abordar aqui e verificar quem tem, né, o seu nível de afinidade com essas questões. Alguém que gosta de ensinar alguma coisa para alguém? De explicar? Ou não? Quem gosta de explicar? Ótimo, isso é bom. Quem gosta de fazer pesquisa? Pesquisar em livro, fazer leituras, procura site das coisas, né? Você quer se informar? Isso é bom. Então talvez temos alguns professores aí, né, com um dom de ensino. Então, quem tem um dom de ensino, ele apresenta verdades e fatos de uma forma lógica e sistemática. Uma coisa é você saber a informação, outra coisa é saber passar essa informação de forma lógica, que as pessoas entendam. E quem tem o dom de ensino gosta de fazer aquele esboço, enumera os pontos, porque faz sentido para você dessa forma. Então você tem facilidade de organizar o pensamento e a sua informação de forma que seja lógica, fique fácil de abordar. Eu não sei você, eu tenho facilidade de entender quando eu faço tópicos, né?
Então muitas vezes você vai ver que os meus estudos têm tópicos, porque é assim que eu consigo entender. E se é a forma que eu entendi, eu acho que é a forma que talvez você também consiga entender. E seria, acho, mais complicado você juntar toda a informação que você pesquisou, mas ela não está organizada, e você começa falando, vai falando, e aquilo não tem um início, não tem um meio e não tem um fim. E aí na hora que termina eu falo, tudo bem, gente? Todo mundo com aquela cara de pão doce olhando para mim, né? Tipo assim, e agora? Então acho que quando a gente organiza, facilita o entendimento. E quem tem o dom de ensino vai fazer isso com certeza, de forma bem organizada, de forma lógica, de forma sistemática, né? Muitas vezes por assunto vai ser feita essa organização. Então você marca ali, né? Se você é muito assim, marca os 5 e vai colocando gradativamente. Quem tem o dom de ensino é motivado a validar a verdade através de pesquisa pessoal. Quem tem o dom de ensino não acredita em qualquer coisa que é dito para ele. Ele mesmo vai pesquisar e conferir se aquilo é daquela forma. Lembra-se lá em Atos 17? Lá em Atos 17, fala sobre o povo da Bereia. Olha lá, abre lá em Atos 17, versículo 11 e 12. Atos 17, 11 e 12. Olha o que diz lá. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então olha que interessante, o povo da Bereia, ninguém passava a perna neles fácil não, né? Não tinha essas teologias loucas da época. Para o bereano isso não colava fácil, porque o bereano ele ouvia. E é lógico que naquela época eles não tinham uma Bíblia organizada como nós temos, num livro pequeno, tudo certinho, que poderia sair por aí com ele debaixo do braço. Naquela época eram rolos e mais rolos, não estava organizado da forma como está aqui, né? Por livros, capítulos, versículos, era um texto corrido, em rolos. Então eles não tinham como levar isso até a sinagoga. Então eles ouviam, iam para casa, abriam seus rolos e iam conferir se aquilo era daquele jeito mesmo. E como que é chamado essas pessoas aqui? Os de Beré eram mais nobres, porque a informação recebida e conferida é algo nobre, que infelizmente pouco é feito na nossa cultura cristã no Brasil, porque a gente vê tanta loucura feita em nome de Deus, tanta insanidade teológica, tanta coisa absurda, que a gente só tem uma certeza: o povo aqui brasileiro é mais de Tessalônica do que de Bereia. O povo não confere as coisas, o povo vai aceitando o que é dito para eles. Mas, independente se você tem ou não o dom de ensino, essa é uma prática que a gente tem que ter. E a gente, como Batista Livre, insiste nisso. Pesquise, confira. Como já falei aqui uma vez, tudo que eu disser aqui, confira aí. Se bater, fale o amém. Se não bater, me cobra. Falou, isso aí falou aí, não combina não, né? Tem que estar em conjunto, tem que estar pareado o que eu falo com o que está escrito. Você tem que conferir, tem que ter certeza disso. Então, que sejamos bereanos, né? Como aqui eles buscavam aqui a palavra com toda a avidez, eles tinham cada vez mais desejo de conhecer, de receber a palavra. E não quer dizer que o povo da Bereia todo tinha dom de ensino, por isso eles eram assim. Não, alguns tinham, mas era parte deles, era uma característica deles, que seja uma característica nossa, né? Independente se você tem ou não o dom de ensino. Se você tem o dom de ensino, isso vai ser uma característica natural. Você naturalmente vai conferir. Falou, ouviu algo, você vai conferir. Isso é assim mesmo? Você vai filtrar a informação. Isso bate, isso está de acordo. Então você aceita, você pratica.
e você vai praticar isso com firmeza, porque é uma convicção que você forma de acordo com aquela informação que você recebeu e conferiu. Então, isso é primordial para uma pessoa que tem dom de ensino, é primordial para o cristão em si, ouvir, filtrar com a palavra e assim praticar, formar a sua convicção. Porque é muito triste a gente ver que as pessoas aceitam qualquer coisa. Vocês viram há um tempo atrás, já tem muitos anos isso, mas é tão absurdo que saiu, acho que até no Fantástico, a história de um pastor que encorajou uma pessoa de sua igreja a adulterar. Vocês viram isso? Por causa de a pessoa leu a palavra errada na Bíblia. Foi lá ler o livro de Oséias. Foi lá, abre lá e fala lá, né? Pegue uma mulher e adultera com ela. Aí vai o pastor, não, eu vou cumprir a palavra. E conseguiu convencer o marido da mulher a deixar ele adulterar, o pastor adulterar com a esposa dele. Aí o repórter falou assim, mas você não está lendo errado essa palavra, não é adultera, é adúltera. Pega uma mulher adúltera, não uma mulher e adultera com ela. Aí ele falou, é bem que acho que é isso mesmo. Gente, que vergonha. Eu lembro disso, eu fico com vergonha. Se esse casal tivesse assim, peraí meu filho, você está falando que é para eu deixar você adulterar com a minha esposa? Vamos ler isso aí. Aonde está escrito isso? O cara não soube ler uma acentuação correta. Não dá para ficar meio indignado com umas coisas dessas? Então a gente tem que conferir, não vamos aceitar as coisas de qualquer forma. Mas o povo é simples, tá? O povo é simples, por isso que a gente preza por quem esteja à frente, seja alguém que recebeu instrução. A boa vontade é muito bom, né? A gente preza a boa vontade, mas é muito sério uma pessoa que não recebeu instrução, não foi preparada para instruir outras pessoas, e dá nisso. A confusão que o camarada arrumou. É difícil. Então, tendo ou não dom de ensino, pesquise, seja ávido pelas palavras de Deus, pesquise, procure informação, confira, vê se as coisas são de fato assim. E a gente, como viu aqui, quem tem um dom de ensino já é motivado a isso de forma natural. Quem tem um dom de ensino tem um amor profundo pela pesquisa e pelos estudos. Então, você marca ele se você gosta disso, se é número 5 ou número 1, por aí vai. Nós já falamos disso. Quem tem um dom de ensino dedica-se aos detalhes, como a etimologia das palavras e os idiomas originais. Então, isso é interessante. Relacionado à Bíblia, a gente não pode ignorar, né? Não podemos ignorar a cultura da época para a qual esse texto foi escrito. Eu não posso ignorar as formas das palavras, que uma palavra no grego ela tem vários sentidos que no português talvez tem outro, como nós falamos semana passada sobre alegria e felicidade. No grego, alegria é um estado de espírito permanente, felicidade é algo temporário que depende de circunstâncias, mas para a cultura brasileira é o oposto. Felicidade é um estado de espírito permanente, alegria depende se você está com dinheiro ou não. Então eu preciso entender o contexto, e quem tem o dom de ensino vai preocupar bastante com isso, vai procurar saber a cultura das coisas, né? E entender por que aquilo foi escrito, por que é colocado a situação dessa forma. Ele vai querer entender como algumas coisas foram discorridas nos assuntos, porque senão a gente não tem uma compreensão correta. Então, quem tem um dom de ensino, vai fazer isso, vai buscar isso, e quem vai ouvir essa pessoa, a explicação dela vai ser muito mais edificado, porque ele vai conseguir ouvir algo claro, bem extraído da palavra, bem exposto, bem colocado. Então é muito interessante, né? Não precisa ser uma pessoa que vai saber a língua grega, não vai falar o grego fluente, mas consegue achar
um dicionário, consegue achar um léxico, consegue achar um livro do Novo Testamento transliterado, grego, português, ele vai dar um jeito. Ele vai querer saber, ele vai buscar essa informação. Então, isso é interessante. Quem tem o dom de ensino prefere usar ilustrações bíblicas ao invés de ilustrações do dia a dia. Isso é uma questão interessante. Quem está à frente normalmente, gosta de usar alguns exemplos. E talvez um exemplo bíblico que ilustra a situação vai fazer sentido para uns, mas talvez não para outros, né? Se eu falar assim, a pessoa ela reclama muito, ela é muito chorona, ela é igual Jeremias. Você sabe por que Jeremias? Eu vou usar o exemplo de Jeremias da Bíblia. Talvez quem já leu o livro de Jeremias ou ouviu informação sabe que ele é conhecido como profeta chorão. Mas talvez não faz sentido para você. Então eu tenho que ter a sensibilidade de usar um exemplo que faça sentido para você, além, né, que só fazer sentido para uma parte. Então, quem tem um dom de ensino vai preferir exemplos bíblicos, ao invés de exemplos do dia a dia. Mas quem tem um dom de ensino tem que ter essa percepção. Talvez ele está falando para um grupo que não está tão familiarizado com todos os assuntos que a Bíblia traz. Então ele precisa trazer um exemplo também, não apenas bíblico, mas um exemplo que faça sentido, né? Para todo mundo, não apenas para uma parte do grupo. Mas os exemplos são importantes, né? E muitas coisas a gente compreende mais facilmente se a gente tem um exemplo ou uma ilustração que casa com o assunto e a gente consegue então assimilar aquela informação melhor. Quem tem um dom de ensino fica conturbado quando as escrituras são usadas fora do contexto. Dá coceira na sobrancelha, como eu falo, né? Assim, você escuta uma instrução que você sabe que aquilo não é daquele jeito, aquilo vai dando uma agonia, né? E quando é numa circunstância que você não pode falar, não pode interromper, você começa a regalar o olho, né? Fica desesperado. E a gente vê muito isso às vezes, né? E quem tem um dom de ensino não suporta, né? Fica apavorado com isso. Mas isso não é assim, está errado, né? É igual quando, não sei se você já ouviu, mas isso é comum. A história de Davi e Golias. Davi pega quantas pedras ele escolhe quantas pedras, lembra da história? Quantas pedras Davi escolhe no riachozinho lá? 5 pedras. Quantas ele atira no Golias? Uma, é ou não é? Ele acertou uma e foi o suficiente. Aí vem alguém e faz uma pregação inteira sobre o significado das 5 pedras de Davi. Tá, mas tem significado? Ele pegou 5 e usou uma. Ele foi bom de mira, Deus estava com ele e acabou. Não tem significado a pedra. Isso dá agonia quando eu vejo umas coisas assim. Você fala assim, gente, está dando significado para uma coisa que não tem significado, é uma pedra. Ele pegou uma pedra, está lá o gigante afrontando todo mundo e fala assim, os exércitos com medo, eu não vou ficar com medo desse gigante, eu vou até ele na força no nome do Senhor. Acabou, catou uma pedra, ele catou o estilingue dele e foi uma só, e ponto. Mas não, a pessoa passa 1h15 falando sobre o significado de 5 pedras de Davi. Mas e daí a pedra? É uma pedra. E a gente começa a suar de agonia. Você consegue escutar umas coisas dessas e fica apavorado com essas coisas. Fala então da única pedra que ele arremessou e acertou. Fala, né? Pedra da coragem. Era menos pior. Mas fica criando circunstâncias que não existem. Isso vai dando nervoso, né? Então, quem tem um dom de ensino não suporta ver isso. Mas isso não existe. Ele fica assim, gente, ele está falando de uma coisa que não tem cabimento. E confunde tudo. É igual, nenhuma folha cai de uma árvore, se não for a vontade de Deus. Está escrito na palavra. Está onde está escrito? Ah, mas isso está escrito. Procura.
A gente fala esse tempo falando, mas é um princípio, não existe isso na Bíblia. Olha que coisa interessante. É um fato que nada acontece sem que Deus permita, mas acha esse versículo para mim. Como diz a palavra, que nenhuma folha de árvore cai se Deus não quiser. Mas que versículo é esse? Não existe. Então, essa é a questão da informação buscada na sua plenitude, né? Isso também não é nem grave assim, né? Falar que nenhuma folha da árvore cai se Deus não quiser. Mas isso está na Bíblia, não pode falar, não. É um princípio que é real, mas não está escrito na Bíblia. Desse jeito, não. Né? Isso eu acho que muito melhor do que dar o significado para a pedra da disposição de que Davi pegou. Então, vocês entenderam, né? Você vê que eu tenho agonia disso, eu estou até suando nervoso, pensando que eu entendo. Vamos passar para frente. Quem tem um dom de ensino tem a preocupação de que a verdade seja enaltecida em todas as situações. Então, quem tem um dom de ensino tem uma preocupação muito grande que a verdade seja exposta, seja obedecida, seja cumprida. Quem tem um dom de ensino dá um valor muito grande, né, às verdades da palavra. Ele não vai abrir mão, ele não vai fazer negócio com ninguém para que ele coloque em xeque a prática da verdade. Ele entende, aquilo é um princípio, ele toma para si e ele não abre mão daquilo de jeito nenhum. Não negocia e não coloca em xeque essas questões. Quem tem um dom de ensino tem essa característica, né? Tende a ser mais objetivo do que subjetivo. Então isso é importante. O dom de ensino, raramente você vai ver alguém que tem um dom de ensino ficar em cima do muro em algumas questões. Claro, ele está convicto que tal coisa é desse jeito, ele não vai abrir mão. Se a pessoa for boazinha, ela vai para o céu. Não é isso que a Bíblia fala. Mas aí você não vai gostar do que ouviu? Não, mas é o que a Bíblia fala. Ser bonzinho não garante céu para ninguém. É um ponto, é um fato. A porta e o caminho é Jesus. Eu posso ser bonzinho, mas ignorar o caminho, eu não vou chegar onde tem que ir. O caminho é Jesus e ponto. Quem tem um dom de ensino deixa isso muito claro. Não, se você for bonzinho, é só não matar, é só não roubar, é só não adulterar, é só cumprir os 10 mandamentos. Não tem isso. Tem que crer, depositar sua fé em Jesus. Isso que salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Não está lá, seja bonzinho e será salvo tu e tua casa. Não, é crer, depositar fé, esperança, confiança exclusiva em Jesus. Então, quem tem um dom de ensino, ele vai colocar as informações claras e objetivas. Doa quem doer. Lógico que existe várias formas de dizer uma mesma verdade, não tem? Tem várias formas. Então, quem tem um dom de ensino vai saber falar da melhor forma possível, de forma objetiva, direta, clara, mas de uma forma, porque o propósito de quem tem o dom de ensino é instruir, é ensinar. E o ensinar não é apenas passar informação, mas que a informação seja recebida, entendida e aplicada. Então, ele vai passar a informação de uma forma que esse propósito seja alcançado. Não é simplesmente assim, o negócio é esse, você quer ou não quer, problema é seu. Quem tem dom de ensino não vai falar as coisas dessa forma, né? Vai ter um jeito persuasivo. Quem tem um dom de ensino procura desenvolver e usar um vocabulário mais amplo. É evidente, o estudo, a leitura, vai providenciar uma ampliação de vocabulário. Então, a linguagem do ensino, né? Ela às vezes é de uma forma mais, vai ser usado outras palavras mais abrangentes, que vão dar um significado mais claro, mais amplo, né? Nem tudo tem como ser colocado de forma simples. Pode ser simples, mas tem alguns momentos, no estudo mais aprofundado, você vai lidar com palavras mais complexas, mais difíceis.
E quem tem o dom de ensino vai usar desse recurso também. Enfatiza os fatos e o uso das palavras numa forma correta. Então isso é interessante, né? Tá ligado com a questão anterior, o uso das melhor e maior das concordâncias e tudo mais. Pesquisa a fonte dos ensinos que outros apresentam. Isso é interessante, porque a gente sabe que tem vertentes de segmentos de várias coisas, sobre vários assuntos na Bíblia. Tem assuntos na Bíblia que tem vários segmentos. E você tem que chegar na conclusão de um assunto. Por exemplo, a escatologia, que é um ensino à doutrina das últimas coisas, tem várias vertentes. Então, você pode pesquisar. Quem tem um dom de ensino deve pesquisar. E aí, veja aquilo que vai fazer mais sentido com todo o contexto da Bíblia. Então, é assim com vários assuntos da Bíblia, várias coisas. E você tem que buscar as fontes, buscar bons livros, bons comentários bíblicos. Tem muito material bom de pesquisa. E não é depender exclusivamente de blogs desconhecidos do Google, que isso é um grande problema. A gente pesquisa no Google, mas ignora livros de autores importantes, de historiadores importantes. E às vezes a gente lê lá 3 blogs de pessoas que a gente nunca ouviu falar na vida e ignora grandes escritores que têm aqueles comentários desse tamanho, né? Ah, mas eu não tenho como ter acesso a um livro desse. Se você tiver dom de ensino e gostar de pesquisar, rapidinho você vai até parcelar um, talvez. Pega o seu cartão de crédito, divide 12 vezes, né? Vai pagando ali devagarinho. Mas você quer ter fontes boas. Na internet tem coisa boa, mas tem que saber garimpar, pesquisar nos lugares certos, buscar os autores corretos. Senão a gente vai acabar, ao invés de adquirir informação, a gente vai adquirir mais confusão, né? Dependendo do caso. Sente mais facilidade em discipular do que evangelizar. Isso é um traço muito forte. Uma coisa é evangelizar, uma coisa é falar, comunicar a mensagem do evangelho de salvação. Isso é uma coisa. Discipular é outra, completamente diferente. Discipular realmente é instruir em questões mais determinadas, em assuntos mais claros, em assuntos mais direcionados com o dia a dia, a prática daquela salvação, a prática daquela instrução bíblica. Discipulado é isso. E nem todo mundo tem facilidade para falar do evangelho, mas tem facilidade de discipular, pegar um assunto sobre vida cristã, a vida em família, a vida na comunidade cristã, a vida no trabalho, como deve ser a sua postura, a sua forma de agir em determinadas questões. Tem gente que tem mais facilidade de lidar com isso. Não sei se é o seu caso. E tem gente que tem facilidade de simplesmente falar do evangelho. Como nós falamos do dom do evangelista, né? Que ele fala, qualquer assunto ele transforma numa oportunidade clara de falar sobre o amor de Deus. Então isso é um dom. Mas quem tem o dom de ensino vai ter mais habilidade, facilidade de falar sobre discipulado, sobre outras questões que não sejam tão facilmente o assunto do evangelho, né? Em si, do evangelismo. Eu aperto uma vez, ele vai muito ou não vai menos. Se eu vou fazer fisioterapia também, ajuda no movimento. Valoriza o estudo da Bíblia como preparo para o serviço cristão. Isso deveria ser uma questão óbvia, não é? Se eu quero servir a Deus, eu preciso de preparo. Vontade e disposição é bom, mas preparo tá junto, né? É fundamental que tenha o preparo. Vamos supor, fazer visita ao hospital. Tem que ter um preparo, tem que ter uma instrução sobre isso. Quando eu fiquei internado, quando eu quebrei o braço, que eu fiquei lá uma semana no hospital,
algumas pessoas foram lá, de vários grupos religiosos, oferecendo oração. E tem alguns que realmente, a forma que a pessoa chega já está errado. Ela já chega errado. E o jeito como ela fala, às vezes está pior ainda. Ela alcança o propósito oposto. Só pela, às vezes, a cara da pessoa, o jeito que ela chegou lá, vai dizer, esse aqui não quer orar por mim, não. Esquece. Se você quer uma oração, calma, não te fiz nada, né? E você já está oferecendo algo assim? Você quer uma oração? O que eu fiz, né? Não é uma forma agradável. Então tem que ter uma instrução. Por isso que existem os cursos de capelania, para a forma correta de como chegar até uma pessoa que está internada, que está com algum problema, ou que está com uma doença séria. Tem que ter uma forma certa de abordar. Nem todo mundo quer oração. As pessoas chegam assim, eu vim fazer uma oração, mas você nem perguntou se eu quero. Nem todo mundo quer. Você tem que chegar lá impondo, vim aqui orar, chegou o profeta. Calma, o profeta não tem que ir para o hospital. Calma, o profeta tem o seu local certo. O hospital tem que ter alguém que tenha um preparo, uma sensibilidade, um dom específico para chegar lá e ser útil. E assim é no asilo, assim é em prisão, assim em vários outros lugares. Então tem que ter essa questão, né? Tem que valorizar o estudo para o preparo, e a gente tem que ter preparo. Então é interessante, você sabia que existe uma instrução correta até para quem quer exercer a função de ser o introdutor, a pessoa que fica recebendo as pessoas na porta da igreja? Eu achei que era só cumprimentar as pessoas. Não. Tem um livro, né? Eu tenho um livro que ele tem um capítulo inteiro de várias páginas só sobre como é a função, exercer a função da forma correta de introdutor. Então existe preparo para tudo, para qualquer função que você exerce na obra de Deus. Então tem que ter esse preparo. Quem tem um dom de ensino vai valorizar isso. Quem tem um dom de ensino resolve problemas buscando princípios bíblicos para serem aplicados. Isso é muito bom, quem faz isso. Não sei se você tem essa preocupação. Estou com um problema, estou passando determinada coisa, eu quero buscar na própria palavra a instrução para saber como lidar com essas circunstâncias. E tem gente que faz isso, mas faz igual a caixinha da surpresa, né? Estou passando por um problema lá no trabalho. E agora, o que eu vou fazer? Vamos ver, vamos pegar a Bíblia, é uma caixinha de surpresas. Vamos ver o que Deus vai falar comigo que eu tenho que fazer lá no trabalho. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. E agora? Então tem que falar com o rei. E falar com o rei é falar com o chefe. Então aqui ele foi falar, não tinha feito a barba e nem lavado os pés. Eu vou tomar banho antes. Aí já, né? Não é assim, né? E às vezes vende muito em loja evangélica aquelas caixinhas cheias de versículo, não é? Que não é um problema. O problema é você usar isso para resolver problema na sua vida. Esse é o problema. Aquilo é bom, você tira um versículo para te encorajar, beleza. Mas pensa assim, eu tenho que tomar uma decisão, vou lá na caixinha dos versículos, acha um. Não é assim que funciona, né? Não é dessa forma, mas como ele coloca ali, você vai usar princípios bíblicos. E o princípio você não vai catando ele desse jeito, né? Na migalha. Princípio você desenvolve com estudo, com entendimento de contexto, de textos maiores, não só de versículos isolados. A gente não baseia princípio da Bíblia em um único versículo. Isso é um erro absurdo, a gente não faz isso. Princípios bíblicos a gente baseia em contextos de várias coisas. Então isso é muito importante. Eu estou com um problema, eu preciso resolver uma questão. É por isso que existe o jejum e a oração. É o momento que você se abstém de alimentação, que é importante, para você passar tempo na presença de Deus, sendo instruído, para que através dessa instrução você tenha condições de resolver outras coisas. Tem gente que acha que jejum é só ficar sem comer, sofrendo, que Deus está achando legal.
Ah lá, ele está sofrendo, ó, vou abençoar ele, porque está sem comer, ele está doido para comer uma coxinha, mas não vai comer, porque ele está querendo me agradar. Ele não come, mas passa o tempo todo que está em jejum, ou está dormindo, ou está vendo televisão. Que jejum que é esse? Não existe jejum. O jejum é eu vou me abster de algo, da minha alimentação que é importante, para eu dedicar à instrução de Deus. Eu vou ler e vou buscar Ele em oração. E com essa instrução eu vou saber resolver o que eu preciso resolver. Isso é o jejum, não é simples? É simples. É só isso, porque é para isso que serve o jejum. Não é para você emagrecer. Tem que fazer jejum para emagrecer. Não fazer jejum porque Deus quer que eu emagreça uns quilos. Tá, vai fazer exercício então. Mas jejum não serve para emagrecer. Então tem essas confusões, né? Então quem tem um dom de ensino vai saber lidar com isso da melhor forma. Geralmente usufrui de um QI alto. Aí é um outro ponto que a gente não tem nem o que falar muito, né? Já não depende de mim, não depende do meu esforço, depende daquilo que Deus me deu. E a gente conhece algumas pessoas que são excelentes, né? Como ensinadores, professores, que a pessoa consegue guardar informações, explicar coisas de forma grandiosa, né? Isso vai do QI alto, que aí já não depende de nós, né? É uma pessoa disciplinada. Então, é possível que uma pessoa com temperamento sanguíneo seja professor ou tenha dom de ensino? É possível, né? Talvez não vai ser disciplinado em todas as áreas da vida, mas na sua área de estudo ele vai ser. É uma pessoa estável emocionalmente. É necessário, não é? Que uma pessoa que tem o dom de ensino, que instrua outros, tenha estabilidade emocional. Imagina uma pessoa que, quando ela está instruindo, ela dá oportunidade que alguém faça pergunta. E alguém faz uma pergunta que ela não goste, ou que ela não esteja preparada. E se ela não tiver estabilidade emocional, a coisa vai ficar difícil, não vai? Eu já passei por circunstâncias na vida. Teve uma época numa igreja que eu estava, que eu dava aula para os jovens, e tinha um jovem lá que ele ia para lá só para espizinhar a minha vida, né? Muito inteligente, muito dedicado, mas ele gostava de cutucar a onça. E, gente, olha, minha paciência foi testada milhares de vezes, né? Muitas vezes. E a gente tem que saber lidar. Nem todo mundo tem todas as respostas na hora ou o tempo todo, né? A gente tem que saber. A gente sabe que muitas perguntas capciosas são feitas às vezes, né? Aquelas perguntas, você sabe que não é uma dúvida. A pessoa está perguntando para te cutucar, né? O Luiz Carlos lembra de umas situações assim, né? Ele estava presente. Então, é difícil às vezes, né? Mas foi bom. Foi bom que hoje a gente já consegue lidar isso de uma forma melhor. Mas tem que ter estabilidade emocional, senão a coisa fica feia. Imagina que, não é igual numa escola que o professor pode expulsar da sala. A pessoa começa a fazer pergunta, aqui, ó, quer saber? Vai para o banheiro de castigo. Não pode fazer isso, né? Não faz sentido. Tem um círculo seleto de amigos. Pessoas que têm dom de ensino gostam de conversar sobre coisas mais específicas, principalmente sobre assuntos que ele gosta de pesquisar, que ele está interessado. Então, dificilmente a pessoa que tem um dom de ensino vai ter facilidade de conversar sobre qualquer amenidade. É o clima, ou é o jogo tal, é o time tal, é o trânsito. Ele gosta de falar sobre coisas que ele está pesquisando. Então, ele vai gostar de conversar sobre esses assuntos. Então, o seu grupo vai ser mais seleto, porque nem todo mundo gosta dos famosos papo cabeça demais, né? A gente gosta de conversar sobre muitas coisas, mas quem tem um dom de ensino gosta de assuntos mais selecionados. Tem convicções e opiniões fortes baseadas nas suas investigações dos fatos. Se ele pesquisou, ele conferiu, para ele está claro, é convicção, ele vai bater o martelo naquilo e acabou. Se você concordar ou não,
é o fato dele e ponto. Crê que a verdade tem o poder de transformar vidas. Isso é importante. Se não fosse isso uma convicção tão grande, ele não se esforçaria tanto para explanar os seus ensinos da palavra, porque ele crê que aquilo é a verdade e aquilo transforma vidas. E realmente é uma convicção que a gente, independente do dom, nós temos que ter. A mensagem da palavra transforma vidas. Transformou a sua, para quem já tem vivido, transformou a minha e transforma a vida de qualquer um que se dispõe a vivenciar esses ensinamentos. Isso é um fato irrevogável também. Então você marca ali, né? Espero que tenha marcado ali a intensidade de cada uma dessas questões, soma ali a última coluna, vê quanto deu, e a gente está fazendo ali essa lista com todos os dons. Os que tiverem a pontuação mais alta, provavelmente é o que você tem de dom espiritual, tá? Nós já fizemos isso com o de profecia, fizemos isso com o de ministério e agora com o de ensino. Se perdeu, lembre-se que no YouTube tem todas essas aulas com a lista completa lá, e você pode rever, né? Rever e marcar de novo se perdeu as suas anotações. E semana que vem a gente vai fazer com o dom de exortação, que é um dom muito interessante, muito necessário, né? Como todos os outros, mas muito necessário também para isso. Quem acha que tem o dom de ensino aí? Oh, coisa boa, olha isso, oh, maravilha. São poucos, mas né? Que Deus levante mais pessoas com esse dom, que isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso crescimento e aperfeiçoamento cristão.